Fala pessoal do Jornal Cidade Alerta, uma ótima noite. Quarta-feira é dia de podcast, é dia de bate-papo e toda semana um conteúdo novo para vocês. E hoje eu tenho o prazer aqui de estar entrevistando um grande advogado renomado aqui da cidade de Barueri, que vai contar um pouquinho sobre a sua história de vida, a sua trajetória. Vamos falar também sobre política. Com vocês, o meu parceiro aqui, meu amigo Marcos Sodré. Boa noite, Marcos. Olá, boa noite. Tudo bem, Cassundé? Tudo bem, graças Boa a Deus. noite a todos vocês que estão aí nos ouvindo e nos assistindo aí. É um prazer estar com o senhor aqui nessa noite, nesse bate-papo descontraído e também é importante para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho mais. Então vamos iniciar aqui, doutor, o senhor se apresentando. Quem é o doutor Marcos Sodré? O Dr. Marcos Sodré é aquela pessoa que veio de uma família humilde, né? Eu nasci na Vila Mariana, em São Paulo, mas em 1967 nós mudamos para Barueri, porque minha mãe passou em um concurso público aqui em Barueri, né, para trabalhar na área de saúde. E aí nós viemos para Barueri para morar, né? E na época a administração era do doutor Adonai, o prefeito, que infelizmente faleceu, e aí o Irani de Almeida assumiu, né, a prefeitura. Depois disso vieram outros prefeitos aí, né, os mandatos aí de Bittencourt, Guilherme Guglielmo Perereca, né? Depois Bittencourt novamente, depois o Furlan, depois o Bel, depois o Furlan de novo, o Gil, né? E aí Barueri só cresceu, né? Durante todos esses anos. De lá para cá, Barueri é outra história, é outra realidade, né? Barueri era uma cidade muito pequena. Quando nós mudamos para cá, eu era muito pequeno, né? Eu era muito criança, não lembro muito, mas eu lembro de quando eu tinha 6, 7 anos de idade aqui em Barueri, nós íamos no centro de Barueri para tomar sorvete do Fujita, né? O sorvete de coco do Fujita. Bem conhecido. Era muito conhecido e até hoje, né? Sim. Muito conhecido. O Barueri Futebol Clube, que é aquele clube que fica na Dom Pedro II. A gente frequentou também bastante durante a adolescência, né? A juventude, né? Tinham alguns bailes lá no Barueri Futebol Clube. Então a gente acompanhou a história, né, de Barueri. Eu estudei no colégio, na época era Grupo Escolar Raposo Tavares, que é aquela escola que fica atrás da delegacia, da primeira delegacia de Barueri, ali perto da Castelo Branco, né? Uhum. Depois estudei no Ivani Maria Paz também, que é o colégio que era, na época, o Raposo era só primeiro grau e o Ivani era segundo grau, né? Ainda não era, naquela época, a administração municipal, eram colégios estaduais, né? Então, eu estudei lá no Ivani. E concomitantemente ao Ivani, eu estudava no ITO também, em Osasco, que eu gostava muito da área de eletrônica. Então, eu fiz curso técnico de eletrônica no ITO, em Osasco também, né? Então, foi uma trajetória, assim, de uma história muito grande em Barueri, né? Comecei a trabalhar na área de tecnologia durante um certo período após me formar, né, na faculdade de ciência da computação. Trabalhei em banco à noite, né, Uhum. sistemas de compensação que existia antigamente, né, e dava aula também, dei aula no Colégio Fernão Dias, em Osasco, eu dei aula no Colégio Módulo da Lapa, e trabalhava na prefeitura. Então eu trabalhava na prefeitura da meio-dia às 6 horas da tarde. Das 7h15 às 10h15 eu dava aula alguns dias no Fernão Dias, em Osasco, e alguns dias no Colégio Módulo, na Lapa. Saía de lá 10h15, 10h30, ia para Paulista e trabalhava na compensação do Citibank da meia-noite às 6 da manhã. Caramba! Durante quanto tempo foi esse período assim? Ah, foi uns 8 anos. 8 anos. Uns 8 anos eu trabalhei assim. E nós morávamos ali perto da delegacia de Barueri, ali, né, na Vila Boa Vista.
Rua Brasil, número 28. Eu saí desse endereço, Rua Brasil, número 28, no dia que eu casei. Foi dia 21 de outubro de 1994. Então, de 67 a 94, nós moramos ali no mesmo endereço, né? Quase 30 anos, né? 20 e poucos anos no mesmo É, endereço. Tem uma história lá também, então, nesse bairro. não, Vila Boa Vista a gente conheceu, começou, né? A Vila Boa Vista com a gente lá. Praticamente tinham poucas casas, eram poucas construções. Uhum. E durante uma boa parte da minha adolescência e juventude, também joguei futebol com vários amigos, né? Todos, na verdade, assim, todos ali da região mesmo, né? Vila Boa Vista, Vila Barros, Vila Porto, né? Jardim dos Camargos, né? Regina Alice. Então a gente, como era pouco povoado naquela época, então a gente muitas vezes nós saíamos da Boa Vista, atravessávamos a Regina Alice e lá em cima tinha um campo de futebol lá no topo, onde hoje é uma empresa chamada Nierhoff. Era um campo de futebol bem no topo do morro, que era Campo do Cruzeiro lá. A gente ia jogar bola lá. E outras vezes a gente ia na beira do rio, ali onde hoje tem a Guarda Municipal ali, o prédio da Guarda Municipal. Ali atrás tinha um campo de futebol também. Uhum. Raspadão, e a gente jogava lá. E, como não podia deixar de ser, tinha onde hoje é ali, aquele anel viário no centro de Barueri, em frente ao Sameb, né? Uhum. Tinha o campo ali que a gente chamava de Beira-Rio, que era no início da Duque de Caxias, né? Uhum. Então, ali no início da Duque de Caxias tinha um campo de futebol ali, era um raspadão. E aí, todo sábado e domingo de manhã tinha um joguinho Um de jogo, futebol. sempre acompanhando. E tinha também muita gente que é antiga em Barueri vai lembrar. O seu Manuel, que a gente chamava de Mané Pantera, que morava ali na Duque de Caxias, em uma entradinha da Duque de Caxias, que ele organizava os jogos, ele organizava os times ali da molecada de 12 anos, 12, 14 anos, ele organizava ali, e ali saiu muito bons jogadores, viu? Muita gente muito boa. É, não tenho relato de ninguém que tenha se tornado profissional, Uhum. porque também na época era muito difícil, né? Você sair de Barueri para ir treinar em um clube. A gente não tinha também muita. Não sabia como Uhum. funcionava isso, né? Como poderia fazer. Então a gente acabava jogando aqui entre os times da molecada mesmo aqui em Barueri. E foi uma infância e uma adolescência maravilhosa, né? Show de bola. Muito. O doutor comentou aí que veio para Barueri em 67 devido a sua mãe ter passado num concurso público, né? E ela teve uma participação aqui também na história, na área da saúde, né? Na questão da vacinação. Fala um pouquinho pra gente como que foi esse período aí. O senhor também acompanhava, né? Esse trabalho que sua mãe realizava aqui na cidade de Barueri. Sim. A minha mãe, o setor de saúde em Barueri, na época, era um setor pequeno, né? Tinha um posto de saúde, no início era só um posto de saúde e um pronto atendimento. Não tinha o pronto-socorro que tem hoje, Aham. não tinha as UBSs que tem hoje em Barueri, e aí ficava ali onde tem o laboratório, do lado da Igreja Católica, ali na Henriqueta Mendes Guerra, bem na esquina. Então tinha o posto de saúde ali e um gramado com um parque ali, onde as crianças ficavam brincando ali e tal. E eu fui várias vezes lá, né? Na área de saúde, a minha mãe foi uma pioneira aqui em Barueri, né? A minha mãe, Dona Juraci, acho que todas as pessoas de Barueri
na faixa dos 40 aos 50 anos, foram vacinadas pela minha mãe. Eu acho que todas as pessoas. E tinha minha mãe, trabalhava a Marleninha, trabalhava a Dona Elisa, Inês, Dr. Massal, inclusive o Dr. Massal foi diretor-presidente da saúde, até eu acredito que em 1984, 85, mais ou menos, ele ainda trabalhava junto lá na saúde, uma pessoa maravilhosa. Doutor Gilberto Tolaine. O Tolaine é uma pessoa que eu conheço há mais de, no mínimo, mais de 40 anos. Caramba, Há hein? mais de 40 anos. Gilberto Tolaine, ele trabalhou com a minha mãe lá também na prefeitura, né, na área de saúde. Aham. Ele foi um dos diretores na saúde, né? E a minha mãe, a gente tem muita história, assim, porque quando a Alphaville não era nada disso que é hoje, né? Era uma série de um agrupamento de sitiantes, né? Que moravam aqui na região de Alphaville e tinha a campanha de vacinação, né? E o seu Amaro Bilafon dirigia um jipinho Willys e trazia. Vinha o seu Amaro Bilafon, a minha mãe, e às vezes eu acompanhava a minha mãe nisso daí, né? A dona Juraci, ela vacinou muita gente aqui em Alphaville quando era sítio ainda. E tinha muito pé de jabuticaba aqui nessa região. Jabuticaba? Eu lembro que Muito. antigamente tinha muito eucalipto, né? Pé de eucalipto, árvores, que eram as árvores grandonas. Pé não, Sim, árvore de mas, eucalipto. mas tinha muita jabuticaba aqui na época. Tanto que muitas vezes o seu Amaro Bilafon ele trazia aqueles sacos de estopa dentro do jipe. E conforme ia passando, o pessoal dos sítios iam dando um pouquinho de jabuticaba, Caramba. voltava lá para a secretaria não, para o postinho de saúde, né? Que na Hum. época não existia secretaria. Voltava lá para o postinho de saúde com aquele saco cheio de jabuticaba para o pessoal distribuir lá entre eles. Muito gostoso, aí uma história muito boa. Era um pessoal muito unido, né? Aham. Eram poucas pessoas, então existia assim uma união como se fosse uma família, né? Uhum. As pessoas passam, na verdade, a maior parte do tempo no ambiente de trabalho, né? Então foi muito importante isso. Foi importante para que o pessoal que trabalhou naquela época fizesse a esteira para que a saúde estivesse na situação que está hoje, nesse nível aí, né? De vários prontos-socorros, várias UBSs, né? E eu tive uma participação também pequena nisso, né? Porque, como eu falei, em 86 eu comecei a trabalhar na prefeitura fazendo essa parte de planejamento de automação, né? Quando você vai fazer a automação de um determinado setor, dá a impressão que é só pegar o computador e ir lá fazer um programa lá e colocar Tem lá os e falar, processos, né? você vai digitar isso tal e acabou, né? Não é, a gente precisa padronizar a informação, né? E padronizar a informação é criar impressos, né? Porque assim, na época existia uma ficha de atendimento médico no SAMEB, já SAMEB nessa época, porque o SAMEB também teve outros nomes. Teve Ah, o é? SEMASB, era SEMASB, depois virou SAMEB, hoje é uma autarquia, mas antes fazia parte da secretaria, né? Então, mas esse processo é assim, tinha uma ficha de atendimento onde o pessoal da recepção anotava o nome da pessoa, a idade, e depois tinha uma folha em branco, como se fosse um receituário em branco. Aham. E o médico ia preenchendo ali as informações, fazia o atendimento. Bom, essas fichas de atendimento iam para um setor e o setor não tinha como fazer uma triagem de informação em cima dessas fichas. Porque cada médico tinha uma forma e um padrão de anotar aquela consulta que ele tinha feito. Então, o primeiro desafio foi
você montar um formulário onde existiam informações que eram solicitadas. Isso 97, que o senhor falou? Não, isso em 86. 86. 86. Em 86, para você ter uma ideia, o único computador que tinha na prefeitura de Barueri era um computador Cobra, que era do tamanho de uma geladeira. Nossa. E capacidade de processamento quase zero, né? Mas aí a gente já estava preparando, né? Preparando todo uma base, né? Um pilar ali para que a partir do momento que fosse implementar a informação dentro do sistema, ele tivesse informações padronizadas. Então, nós tivemos que desenvolver impressos com informações que nós precisávamos ter, e não informações que, de repente, o médico achasse que ele teria que colocar. Aí tinha lá na ficha de atendimento, tinha uma área onde o médico fazia as anotações dele, do atendimento e tal, mas, assim, informações como idade, bairro, município do paciente, tinha uma parte lá também que constava as doenças infecto-contagiosas que mais ocorriam na época, Naquela né? época. E aí os médicos iam porque a gente precisava fazer um controle dessas doenças para ver aonde estava acontecendo tal foco. coisa, né? Mandar o pessoal da saúde ir lá verificar em loco o porquê que aquelas patologias estavam acontecendo naquela localização. Naquela época não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Era muito manual, era muito muito trabalhoso. Sim. O início desse trabalho foi, sim, bem sacrificante. Aí depois, quando começou a ficar mais fácil a aquisição dos equipamentos, né? Aí a prefeitura começou a comprar os equipamentos, os PCs, né? E aí a gente desenvolvia alguns programas para que essas informações fossem implementadas ali e que houvesse uma rotina um menu onde você teria a opção de gerar relatórios por informação que você quisesse. Caramba. Sabe? Acesso à quantidade de doenças infecto-contagiosas no período tal, ou no bairro tal. Ou nessa época a gente já tinha, por exemplo, a UBS do Engenho Novo já existia. Então, eram os bairros mais populosos que tinha. Tinha no Jardim Silveira, Jardim Silveira na época Barueri era tinha uma população tão reduzida em comparação com o que é hoje, que a gente chamava de Jardim Silveira o Jardim Aldir, Jardim Tupã. Era tudo o Jardim Sabe? Silveira. Parque dos Camargos. Era tudo Jardim Silveira. Era só Jardim Silveira. Não tinha tantas casas também, né? Não, tinha poucas casas. Falar em casa, Jardim Silveira, eu dei aula no Jardim Silveira em 1983. Caramba. 1983 eu dei aula no Mobral, no Jardim Silveira, lá na escola, no Alexandrino, ali na Brigadeiro, a rua, aquela principal lá, Brigadeiro Manuel Jordão, ali no Colégio Alexandrino. Eu dei aula lá no Mobral. Dei aula lá no Mobral, aí depois tinha uma professora que se ofereceu para dar aula lá no Mobral. Eu parei de dar aula lá no Mobral e comecei a dar aula no Mobral aqui no Jardim São Pedro, na Elvira, no Colégio Elvira ali, Lefebvre. Aí e tem várias pessoas, na maior parte das vezes o Mobral era para as pessoas, geralmente eram pessoas de mais idade, né, que não tiveram... Era tipo o EJA hoje, né? Esse supletivo. Exatamente. Eram pessoas que estavam se alfabetizando, na verdade, né? E aí eu dei aula também no Mobral, no Elvira, dei aula lá no Alexandrino. Bem conhecida aqui, então, em Carapicuíba, não, em Barueri. Então, Barueri cresceu muito, né?
Sim, eu conheço muita gente. A maior parte das pessoas que eu conheço hoje em Barueri e que me conhecem são pessoas assim dessa faixa dos 45 anos para cima, né? Além de Barueri ter crescido muito, e muitas pessoas terem vindo para Barueri, principalmente depois de toda essa história que eu vivi até os meus 30 anos de idade, porque com 30 anos de idade eu casei e vim morar em Alphaville. Uhum. Continuei lá em Barueri, nessa trajetória aí, principalmente da maternidade lá, né? Mas era um trabalho interno, era um trabalho de organização, atendia muitas pessoas lá. Geralmente, as pessoas quando iam lá na maternidade de Barueri falavam assim, olha, eu vim aqui fazer uma visita, mas o segurança falou que não posso entrar fora do horário de visita, não sei o que lá, tá? E aí, muitas vezes, eu tinha que falar, olha, não, infelizmente não pode. Tem que seguir as regras, né? Infelizmente não pode. Mas aí, o que que acontece? Muitas vezes é melhor você falar um não, mas, Bendito. mas você falar um não bem fundamentado, sabe? Explicar os motivos. Explicando os motivos, que a pessoa sai te agradecendo, sabe? Do que você falar um sim, Mentiroso. então, o que que acontecia? Muitas vezes eu falava e explicava para as pessoas: olha, sabe o que que acontece? Se a gente abre para você, outras pessoas vão querer também. E aí, assim, quanto menos contato as Melhor. pacientes tiverem com pessoas que vieram da rua, sabe? Muitas vezes carregando uma poeira, alguns vírus, Isso algumas acaba coisas. atrapalhando, né? Isso. O processo, a questão da pessoa estar melhorando, tudo isso, né? Sim, Recuperação. E a gente toma muito cuidado com isso, né? Eu acredito que até hoje eles tomam cuidado com isso. E eu explicava, eu falava assim, ó, a pessoa que está aí, que você quer visitar, não é uma pessoa que você gosta, não é uma pessoa que você gosta muito. Então, se é uma pessoa que você gosta muito, nós estamos fazendo isso para Melhor. preservar a saúde, para o melhor dessa pessoa. Então, você consegue entender por que que eu não posso te autorizar a entrar? E o pessoal entendia, o Marcos, ou Na maioria, 99% das vezes entendia. Entendia e agradecia. pela preocupação, né? É. Nesse período aí, depois você pode comentar um pouquinho também, o doutor falou sobre a sua participação no serviço da maternidade, né? E aí eu tenho uma pergunta para fazer. É fácil lidar com o ser humano? Olha, eu diria para você o seguinte: é muito fácil você ser uma pessoa ruim e é muito fácil você ser bonzinho. O difícil é ser justo. Boa. Então, o que que acontece? Quando a gente tem convicção, quando a gente tem o conhecimento e segurança no que a gente está fazendo, dificilmente você sofre algum tipo de problema em relação às pessoas não entenderem o porquê que você está fazendo alguma coisa, né? Então, o que eu sempre digo, toda vez que você tiver que exercer alguma atividade ou alguma tarefa, o importante é você ter o domínio de conhecimento em cima daquilo que você está fazendo. Porque qualquer tipo de questionamento você consegue fundamentar e explicar de uma forma que as pessoas vão entender. Sim. E que as pessoas vão até te agradecer por informá-las daquilo ali. Eu acho que falta muito isso da questão do poder público nessa parte de ter um diálogo mais direto com a população, com o paciente, a gente indo para esse segmento da saúde, né? Às vezes falta muito essa empatia e aí acaba gerando os conflitos, os erros. E isso que o senhor falou faz todo sentido e de você respeitar os processos, falar da forma correta, né? E aí a pessoa não é porque muitas vezes a pessoa já vem armada, né? Você, puxa, eu vou lá no hospital, vai ter problema, vai ter isso. Mas se você é sincero com a pessoa, você evita um monte de conflito que pode acontecer. Sim. O que eu vejo é o seguinte: falta acolhimento, sabe? Porque assim,
eu percebi que as pessoas, elas realmente elas já, antes de chegar em você, elas já estão achando que haverá uma guerra, uma batalha ali, né? Retaliação, né? É. E aí o que que acontece? Quando você acolhe, você chama a pessoa, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Deixa eu explicar para você o porquê disso, o porquê daquilo. Sabe? Porque a pessoa se sente valorizada. Ela vai sair de lá, ela vai falar, poxa vida, eu fui atendido por uma pessoa aqui que me orientou, que me explicou o porquê que eu não podia fazer uma coisa que eu queria, mas me mostrou que realmente eles estão fazendo isso não é Por porque querem maldade ou por. retalhar, me É, retalhar, ou não fazer. é porque ele está pensando em fazer o melhor para mim, para o meu familiar, para o meu Aham. parente e tal. Então é isso. O que eu vejo que acontece muitas vezes é assim, pessoal, a gente tinha na época, eu fiz parte, inclusive, do Conselho Municipal de Saúde em Barueri, né? E na época eu representava as empresas terceirizadas da saúde em Barueri. Isso foi em 2003, 2004, mais ou menos, nessa época, por Aham. volta desse. E aí nós tínhamos algumas pessoas que representavam algumas entidades comunitárias, né? O grande problema é que eu acho que a autoridade, né, os representantes do povo, eles não funciona delegar a alguém dentro de uma determinada comunidade vir receber informação. Eu acho que é o representante da população, é ali o secretário de Faz essa saúde, triagem, né? é o prefeito, é o, o diretor, secretário da educação. São todos esses envolvidos na administração pública. Eu acho que seria muito legal que eles fossem até a população, sabe? E não que trouxesse um representante da comunidade até eles. Vai lá, vai no local. Faz como, por exemplo, houve durante um tempo em Barueri aquele programa O Prefeito no Seu Bairro. Era um programa que foi desenvolvido, né? E a população tinha acesso. Sim, Tinha acesso. Tinha acesso ao prefeito. E se o prefeito está lá no local, o secretário de saúde também vai estar. tem que estar. O secretário de educação tem que estar. O secretário de obras, planejamento, Habitação, saúde, habitação. educação, Sim, todas. e aí o que que acontece? Você está perto da população, você não está escutando nem lendo escrito num papel. Tá vendo Você pessoalmente está vendo nos olhos a dessa pessoa necessidade de cada bairro, de a cada região, necessidade, a forma a como demanda. as pessoas pedem com sinceridade, né? É lógico que tem aqueles pedidos meio que, assim, absurdos, Sim, né? Mas isso daí é uma coisa que o próprio administrador público, ele já tem a o, noção, né? o feeling já, né? De perceber que aquilo ali é uma coisa que vai resolver para a Naquele momento coletividade ou que é uma coisa que vai individual. resolver para um e para outro, não vai fazer diferença. E eu acho que a administração pública ela tem que ser pautada pelo benefício da coletividade. Falam muito em alguns setores, né? Do PP, público e privado, né? Essa mistura de realizações, de algumas ações, né? Sim. Sim, então, eu como MBA em Direito Público, né, tenho especialização em Direito Administrativo, essas parcerias, né, PPP,
que é a parceria entre o poder público e o privado. Isso daí é uma coisa muito, mas muito boa, mas muito pouco explorado pelas administrações. Isso é uma coisa assim. Muitas vezes a gente tem a opção de trazer recurso, né, de fora, sem mexer na receita da arrecadação municipal para desenvolver determinadas tarefas. Tem um projeto que, inclusive, até pensaram que ele era parente meu, o secretário de Educação do município de Santo André, ele chama Sérgio Sodré. Eu conversei com ele, né? E eles fizeram um programa lá em Santo André que eles colocaram o nome como Hub de Ideias. Hub de ideias. Hub de Ideias. O Hub, como todo mundo sabe, né, é aquele aparelhinho onde você coloca os cabos de rede ali e você liga as informações de todos os equipamentos ali que estão ali na rede, né? E a ideia do Hub de Ideias é mais ou menos isso. Esse projeto que eles fizeram em Santo André, e que tem dado muito certo, mas ainda tem muito potencial para muito mais, é uma das coisas que poderia ser Executadas aqui em Barueri, sabe? Porque assim, Barueri tem recurso, Barueri tem as unidades, né? Olha, saúde, educação, colégios técnicos muito bons, né? E um polo industrial e empresarial top também. muito grande. O que falta? Um hub de ideias para ligar Uma coisa na outra. uma coisa na outra. O empreendedor, tá? O empresário, o cara que tem uma indústria ou que ele tem uma empresa, porque hoje é muito grande o número de empresas de prestação de serviço, né? E são as fintechs, as startups, todas essas empresas que trabalham hoje na área de tecnologia são prestadores de serviço, né? Consultoria, contabilidade, né? Todas essas estão dentro da prestação de serviço. Mas as indústrias. A indústria poderia levar para esse hub de ideias projetos que ela precisa. Olha, nós estamos precisando desenvolver um aplicativo de celular para que os nossos colaboradores pudessem se comunicar, pudessem passar a posição deles em tempo real, pudesse passar informações um para os outros para a gente não ter recorrência de trabalho duplicado. E essa ideia acelerou muito o processo, né? Sim, sim. E aí, o empreendedor leva lá para o Hub de Ideia. O secretário de saúde, de educação, vai lá e fala: olha, a gente tem esse pedido aqui e a gente precisa verificar nos nossos colégios se tem pessoal que está preparado para desenvolver esse projeto. Leva para a escola técnica e aí a escola técnica vai diretamente com os alunos: olha, nós temos um projeto de desenvolver um sistema assim, 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 tá? Secretário de saúde mesmo: olha, eu estava pensando em fazer um aplicativo para celular, para as pessoas pegarem o resultado de exame delas. O cara veio aqui fazer uma tomografia, uma ultrassonografia e tal. Ele entra aqui com o registro dele, do cartão cidadão, ele pega lá no aplicativo. Já o resultado de exame, ele não precisa vir na unidade para buscar resultado de exame e tal. Tudo isso, se você coloca num hub de ideias, vai levar lá. Eu tenho N solicitações. E aí, o que acontece? O que o cara lá em Santo André fez? Não é a prefeitura que banca o Hub de Ideias. É o CNPq. O CNPq, ele aporta dinheiro no projeto a partir de uma proposta de trabalho. Uhum. Então,
junta ali um grupo, olha, nós vamos montar o Hub de Ideias em Barueri. Então, monta uma comissão de pessoas que entendem do assunto, né? Monta aquela comissão, olha, nós temos que apresentar um projeto para que esse Hub de Ideias saia do papel para virar um negócio real. Monta aquele projeto bem fundamentado, mostrando, olha, espaço físico tem disponível, a construção do prédio nós conseguimos bancar 80%, 50% com o poder público. As pessoas que irão trabalhar aqui, nós temos já uma equipe indicada, uma equipe da FATEC, uma equipe da FIEB, uma equipe de uma outra unidade escolar, né, técnica. E olha, e esse pessoal vai estar aqui. Pessoal lá que vai trabalhar aqui na recepção de ideias. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos orientar esse pessoal a receber informações e qualificar essas informações. Pegar essas informações e falar, olha, isso daqui está tudo meio jogado no papel, mas nós temos esse questionário aqui para vocês. Então, vocês vão desenvolver determinado projeto, vocês precisam delimitar o início da operação e o final da operação, como isso vai funcionar, quantas pessoas vão trabalhar em determinado projeto. Então, tudo isso é coisa que eles estão fazendo lá em Santo André. E está dando muito certo. Então, a gente não tem que ficar se preocupando em reinventar a roda. É ver o que dá certo, colocar em prática e tentar sempre melhorar. Sim. Adaptar a sua realidade. Sim, a única coisa que precisa é adaptar a realidade do município. Né? Mas é um negócio muito bom, muito legal. E é uma coisa que o Barueri tem um potencial enorme para isso. Enorme. Tem uma arrecadação muito grande, muito investimento, né? Sim, e tem todos os requisitos, né? Tem as unidades de educação técnica, tem uma arrecadação muito boa, tem um polo industrial e um polo de prestação de serviços enorme. Uhum. Então tem tudo. Só precisa fazer esse hub, né? É isso aí. E o doutor comentou aqui que de 97 a 2009 o senhor teve esse trabalhou aqui, né? Teve participação em vários governos da cidade, né? Viu o crescimento. Cada prefeito aqui, cada gestor, ele fez sua parte dentro da cidade, né? E aí depois de 2009 o doutor foi para sua área, né? Se formou em Direito, MBA em Direito Público, é especialista em Direito Ambiental e também no contratual, né? Fala um pouquinho desse seu período aí. Então, de 97 até 2009 foi esse período que eu trabalhei na maternidade Barueri, né? Diretamente lá. Foi um aprendizado enorme para mim, né? E assim, foi um período onde eu tive muitos amigos. Eu ganhei muitos amigos. Ganhei muitas pessoas que depois desse tempo que eu saí de lá, né? Que eu encontrei em alguns momentos, muitas pessoas vieram falar, olha, doutor, o senhor me ajudou muito. E eu nem sabia que eu tinha ajudado. Né? Mas aí falou, olha, hoje eu estou na situação que eu estou por causa da sua ajuda. E eu não sabia o que era essa ajuda, o que queria dizer essa ajuda, né? E depois, até que uma pessoa veio e falou para mim, não, a oportunidade que você deu, tal, lá para trás. Eu falei, bom, mas isso daí não é ajuda, né? A oportunidade a gente dá. Se a pessoa sabe segurar e aproveitar, depende só da outra pessoa. É mérito dela, né? É mérito dela.
Então, assim, foi um período muito bom, muito legal. Na maternidade, nós fizemos um trabalho muito bom, né? E ainda continua sendo feito um trabalho muito bom na maternidade de Barueri, que é a maternidade que ela não assume casos de alta complexidade, né? Porque não tem muito recurso, não tem UTI, né? Então, os casos de parturientes de maior complexidade vão para o hospital mesmo, lá para o Moran, né? Então, mas lá foi um período, assim, maravilhoso. Foi o período onde eu fiz parte também do Conselho Municipal de Saúde, né? Como representante das empresas terceirizadas, né? Conversamos muito, realizamos muita coisa, né? E aí depois, em 2009, eu resolvi que estava na hora de seguir uma outra batalha, né? Uhum. E aí eu fui me dedicar ao direito, né? E aí foi quando eu resolvi fazer esse MBA, né? Pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Fiz o MBA de 24 meses de direito público, né? E aí, direito público é uma coisa maravilhosa, né? E a gente que tem uma certa ligação com o poder público, com a administração pública, que acontece? A gente acaba, durante a especialização, né? Durante o MBA, a gente acaba relacionando alguns fatos reais com aquela teoria. Então, ajuda até a ficar mais fácil, né? Uhum. Ali todo o processo de estudo, né? Você acaba compreendendo melhor e tentando buscar ideias de, olha, essa teoria aqui se encaixaria muito bem em tal lugar, dentro da administração, lá em Barueri, assim, tá. Então é muito legal. Aí, direito ambiental foi uma coisa assim que acabou acontecendo em decorrência do direito público. Porque quando eu fui terminar o curso, né, o MBA do Direito Público, eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, né? Uhum. E aí, conversando com um professor tutor que estava me auxiliando nessa tarefa aí, né, de desenvolver esse TCC, eu apresentei para ele um TCC, ele olhou, não, esse trabalho de conclusão de curso que você fez aqui, ele não tá do jeito que eu acho que deveria estar. Aí eu falei, mas o que foi, professor? Não, você está falando aqui de crime ambiental, mas eu acho que o trabalho de conclusão de curso, principalmente aqui na Fundação Getúlio Vargas, tem que ser alguma coisa mais ampla. Ele virou para mim e falou assim, você está com um trabalho de 75 páginas? Eu quero um trabalho seu com pelo menos 140 páginas. Nossa. Aí eu falei, bom, tá bom, né? Aí o que eu fiz? Eu já tinha alguma coisa desenvolvida em cima do crime ambiental, né? Falei, bom, então agora o crime ambiental vai ter que ser o meio do meu trabalho. Porque eu vou ter que colocar uma parte aqui na introdução e uma parte no final. Uhum. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver Vou colocar nesse trabalho de conclusão de curso o seguinte: ação civil pública como ferramenta processual para a defesa do meio ambiente. Aí até o tema do meu TCC ficou grande. Aumentou. Eu falei assim, então já que é para aumentar, vamos aumentar tudo. De vez, não vai ser 140 só não. Aí fiz um trabalho, inclusive, eu até, há um tempo atrás, eu pensei em editar esse trabalho de conclusão de curso para lançar como um livro, né? Porque ele aborda o conceito da ação civil pública, né, coletiva. Ele aborda o que é crime eleitoral.
Ele aborda o que são áreas de preservação permanente, o que são, quais são as diretrizes legais de reserva que você tem que ter. Por exemplo, se você é dono de uma propriedade e você tem um manancial lá, existe uma metragem que você tem que respeitar para você realizar qualquer tipo de edificação ou de movimentação ali na terra em relação àquele manancial, em relação a um riacho que passa na propriedade e tal. E aí começou a ficar um negócio bem complexo, bem maior do que era o que eu planejava inicialmente, né? E aí eu comecei a pesquisar. Tem um doutrinador da área do direito ambiental que chama Edson Milaré. Ele tem um manual de direito ambiental que o manual deve ter umas 1.500 páginas. Caramba. Mas muito bem detalhado, né? Muito bem elaborado, uma linguagem muito boa, de fácil entendimento, mas muito culta. E aí eu meio que me apaixonei pelo direito ambiental. Eu falei, poxa vida. A única coisa que é mais complicada é que o direito ambiental, para gente que está aqui numa região urbana, né? Predominantemente urbana, as ações ambientais são poucas, né? E quando não são ações assim bonitas que nem essa, né? É aquele negócio da delegacia do meio ambiente, vai lá e apreende em tal lugar um depósito de uma substância química que não tem o alvará da polícia, essas coisas assim. Que aí também já não é mais assim, o que me interessa muito, né? Mas assim, o que me fez, depois que eu saí da administração, né, da prefeitura, na verdade não era nem a prefeitura, era a prestação de serviços, né, em 2009, né, eu não era funcionário da prefeitura. Eu prestava consultoria para uma empresa terceirizada da prefeitura, né? Aí eu vim pro direito, né? E aí hoje E aí depois me especializei, depois do direito ambiental, me especializei também pela Fundação Getúlio Vargas em direito contratual. E numa área que se chama, o pessoal conhece como M&A, que fusões e aquisições de empresas, né? As fusões, é lógico, como diz o nome, Duas empresas se são juntam. duas empresas e aí relacionado só a empresa, né? Aquisições, eu acabei também exercendo uma função dentro da área de commodities, né? E aí essa área de commodities é uma coisa maravilhosa, porque quando a gente escuta falar assim que, olha, o agro movimenta a economia do país. Olha, é uma coisa impressionante. O primeiro contrato que eu peguei para poder redigir e iniciar assim, algum processo de negociação com a commodity, que o pessoal me passou lá 2 bilhões e 400 milhões. Eu nunca tinha digitado um valor desse. Nunca tinha escrito um valor desse. Sem nem contar. Não, e aí eu comecei a pegar a caneta na tela do computador para contar quantos zeros tinha, para ver, falei, não posso digitar errado um contrato desse. Né? Sim. Mas assim, e isso é uma fração do que movimenta o agro. O agro hoje no Brasil é uma coisa assim astronômica, são valores astronômicos. Cada operação que você faz assim, quando você fala de início de operação, de venda, de carregamento de grãos, você começa a falar na casa de milhões, 100 milhões, 200 milhões. É muito dinheiro. Não existe operação do agro que seja abaixo de R$ 1 milhão. Nenhuma. Qualquer caminhão que você carregar com
grãos, principalmente esses que eu estou mais habituado a fazer os contratos, que é a soja e o milho, né? Um caminhão, ele dá mais do que R$ 1 milhão carregado. Caramba, hein? E assim, e esse contrato que eu estou falando para você de 2 bilhões e pouco que eu comecei a redigir lá, me contrataram só para fazer a redação do contrato, né? É, é um contrato que pega assim menos de 1% da produção agrícola do Mato Grosso. Não é do Brasil. Falando de um estado, né? É do Mato Grosso. E é 1%. É. Não é Goiás, não é Mato Grosso do Sul, não é Paraná. É do Mato Grosso. Só. Então, para você ver como isso é uma Coisa gigantesca, né? gigantesco. É gigantesco o negócio. Caramba. E assim, é uma área que eu gosto muito também, né? Gosto muito. Eu gosto de. Na verdade, isso é uma. A gente depois lê aquilo e é como se fosse. É uma criação sua. Você fala, pô, é como se fosse meu filho aqui, um contrato desse. Vai lá para assinatura, vai fazer parte de todo um processo de operacionalização do negócio, né? Mas isso é uma coisa assim que dá um prazer enorme, né? Muito bom isso. E hoje, doutor, o senhor falando da sua vida, da sua carreira profissional ao longo dos últimos anos, né? Desde 67, acompanhando sua mãe, depois veio fazendo parte da equipe de logística, de organização da maternidade, depois foi para sua área de direito aí, né? Desbravando outros mundos, outras culturas, né? E hoje o senhor se encontra aqui em Barueri novamente e é um possível pré-candidato a vereador aqui na cidade. O que te incentivou a voltar para a política? Qual que é o seu desejo nesse momento? Olha, o que ocorre foi o seguinte. Houve um. Eu fiquei muito decepcionado, mas muito decepcionado com todo o quadro que se desenvolveu de 2021, 2022 e a transição de governo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito conservador, né? E sempre fiz questão de que as coisas fossem dirigidas de uma forma, né, mais correta, né? E aí o que aconteceu? Eu participei de todas as manifestações que houveram, só não fui no 8 de janeiro, lá para Brasília. Mas também não condeno quem foi, eu condeno quem entrou dentro dos prédios públicos. Quem destruiu, né? Na destruiu. verdade, isso. Isso daí sim, mas muita gente inocente que estava lá e. Sabe, eu tenho relato. Até como advogado, um tempo atrás eu peguei um caso de um rapaz como uma forma de ajudar, né? Uhum. Sem cobrar nem nada, assim, gratuitamente, fazendo a defesa dele. A gente via o absurdo que estava acontecendo, porque assim, não existia. A gente não tinha acesso aos autos do processo, a gente não conseguia saber nada da audiência de custódia. Tudo, todo o procedimento, tá, prescrito no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal estava sendo rasgado, sabe? A forma como deve ser, sabe? Como o nosso cliente merece o devido processo legal, estava sendo tudo rasgado. Então, isso tudo me fez pensar o seguinte: se eu, de fora para dentro das manifestações, de conversar com meus amigos,
de ir para Paulista. Teve épocas que nós íamos para Paulista quase todo final de semana. Eu ia e passava o dia lá e deixava minha família em casa, mas eu achava, nós estamos fazendo isso pelo bem do nosso país. Eu estou fazendo isso porque eu não quero que mais para frente minha filha, os meus netos que porventura virão mais para frente, tenham que viver em um país que vai ser condenado a ser um país do terceiro mundo para o resto, né, dos tempos, né? Uhum. Então, eu fiquei muito, muito decepcionado com tudo que aconteceu, né? E aí eu pensei, se eu não consigo fazer nada de fora para dentro, por que não tentar fazer de dentro para fora, né? E aí falei, olha, eu nunca concorri, né, a nenhum cargo eletivo, com exceção do Alphaville Tênis Clube, que eu fui conselheiro algumas vezes, mas aí é uma coisa bem light, né, bem mais tranquila, né. Mas aí agora eu achei que tava, Chegou o momento. tava no momento de tentar ser candidato, né, Uhum. de pensar em ser pré-candidato, né. E até esse momento eu gostaria de ser pré-candidato, né. A gente sabe que tem alguns detalhes, algumas coisas que precisam ser acertadas em relação a partido, né, em relação à filiação, mas a vontade é essa, né, agora. Mas devido a essa indignação minha. Eu escutei isso em um determinado local e isso ficou ecoando na minha memória, né? É aquele negócio de saia da indignação e vá para a ação. E é isso que eu resolvi fazer, né? Uhum. Eu tenho essa vontade, né? De repente ser pré-candidato, né? E se tudo der certo, se for da vontade de Deus, né? Porque na verdade nós somos aqui somente alguns passageiros, né? Que pegamos esse ônibus que é a nossa vida, entramos nele e daqui a pouco a gente está no ponto final, né? E aí a É, nossa passagem por aqui tem que representar alguma coisa, tem né? que valer de algo, né? A gente tem que deixar alguma coisa. A gente tem que deixar nem que seja um ensinamento, um exemplo, né? Uhum. Mas a gente não pode passar por aqui à toa. É isso aí. Nós estamos caminhando aí para os nossos momentos finais desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. Gostaria que o doutor deixasse aí, o doutor é advogado, trabalha aqui na região de Barueri, mas deve atender todo o Brasil, né? Hoje a Sim, tecnologia, ela te ajuda a fazer o seu serviço online, né? Existe defesas, tudo isso online. O doutor tem esse momento aqui de deixar suas redes sociais, o seu contato para quem precisar te procurar, possa entrar em contato com o doutor. sim. Bom, minhas redes sociais é Marcos Sodré, né? Doutor Marcos Sodré em algumas, Marcos Sodré no Facebook, né? No Instagram é Doutor Marcos Sodré. Mas se colocar lá, digitar lá no Google lá, Doutor Marcos Sodré, advogado, vai aparecer lá já todas minhas redes sociais, né? E como você falou, hoje a tecnologia ajuda tanto que assim a gente consegue fazer reuniões contratuais online, não só dentro do Brasil, nem não só nos estados, fora do Brasil, fazendo reunião com o pessoal em Portugal, com o pessoal em Londres. E isso daí é uma maravilha, né? Agora, todos os que estão assistindo aí a gente estão convidados a visitar lá a minha
minha página lá do Facebook, minha página do Instagram, né? O Instagram é quase 100% política, né? E o Facebook também. Mas é porque essa luta, né? Essa luta que eu empreendi, né? Durante esses anos aí de 2021, 2022, para tentar evitar que o mal maior ocorresse, e me decepcionei, né? Então, agora eu estou partindo para a luta propriamente dita, né? Saindo da Saindo indignação. da indignação e indo para a ação. É isso aí. E eu acho que é tudo isso que nós precisamos fazer, todos nós, né? Porque eu escutei um tempo atrás alguém falar o seguinte: Marco, não entra nisso. Você viu o nível do pessoal? E eu falei assim, sabe por que o nível do pessoal é esse? Por quê? Assim, porque eu, você e você, a gente está se eximindo de nos colocar como opção. E aí a população não tem outra opção. Nós estamos limitando a opção da população em relação a votar em alguém que possa fazer alguma coisa consistente, né? Alguma coisa qualificada. Por isso, nós estamos nos eximindo. E aí eu resolvi que eu quero ser pré-candidato, porque eu quero sair da indignação e ir para ação. Show de bola. É isso aí, doutor. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui, agradecer esse tempo que o senhor nos deu para esse aprendizado, para esse bate-papo. Espero que o senhor tenha gostado e desejo boa sorte, né, na sua vida pessoal, sua vida profissional, na sua vida de ação agora, né, que está vindo aí, que seja de vitórias aí, conquistas para esse ano de 2024. Agradeço muito, Cassundé. Para mim foi um grande prazer. É um orgulho estar aqui e ter esse espaço aqui para poder contar um pouquinho de mim, né? Muita gente não sabe quase nada, né? Mas agora vão conhecer. Agora a gente conseguiu colocar isso daí assim mais para público, né? É isso aí. Mais uma vez, vocês que têm nos acompanhado aí, estamos sempre aqui toda semana, quarta-feira, a partir das 19 horas, com um convidado novo, com conteúdo novo para você. Então fique ligado nas nossas redes sociais, nos sigam também no Instagram, Jornal Cidade em Alerta. Lá nós sempre colocamos matérias, assuntos que vem acontecendo na nossa região e também no nosso país e no mundo. E acesse também o nosso site www.jornalcidadeemalerta.com.br. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.